Todos nós somos narcisistas em alguma medida e é bom que assim seja. Agora, o que será que é o narcisismo? Será que nós, de fato, entendemos o que é narcisismo? Eu quero dar uma breve explicação acerca do narcisismo pelo olhar da psicanálise. Porque muita gente fala sobre narcisismo e, por vezes, o conceito é errado, pelo menos do ponto de vista psicanalítico. Costuma-se pensar no narcisismo como aquela pessoa que só pensa nela mesma, que ama somente a ela, que ela é o centro de tudo. Pessoas ególatras, pessoas egocêntricas são chamadas de narcisistas. E não que isso seja necessariamente errado, mas não é a total compreensão do que se é o narcisismo. E normalmente narcisista é o outro. Nós costumamos dizer que o outro é narcisista, que fulano é narcisista, que ciclano é narcisista. Poucas pessoas se declaram narcisistas. Agora, será que nós temos a compreensão correta? Bom, um breve resumo do que é o narcisismo. Quando nós pensamos na história da mitologia, né? Porque esse conceito ele é retirado da mitologia, uma ninfa que se apaixona, se relaciona com um dos deuses e deseja ter um filho e lhe é concedido um filho. Diz que ele seria muito belo e ele viveria bem a menos que ele contemplasse a face dele. Ele não poderia nunca ver a face dele. E Narciso assim seguiu vivendo a sua vida, ele era muito bonito. Todas as criaturas, os seres se apaixonavam por Narciso e ele não dava bola para ninguém porque ele era muito bonito, ele se achava o cara. Até que uma vez ele desce até um rio e vai beber água no rio e ao descer para beber água no rio ele contempla a face dele ali, o que ele não poderia fazer. Ele se apaixona pela face dele e fica contemplando porque ele nunca havia visto algo tão belo quanto aquilo. E ele fica ali contemplando aquela face, contemplando, não consegue sair dali e ele morre ali e no lugar que ele morre nasce uma flor chamada Narciso. Há algumas variações dessa história, mas em resumo é isso. E muita gente adota essa mitologia para falar de várias coisas, principalmente por esse viés da pessoa que ama a sua imagem, que ama a si mesmo, que se coloca acima de tudo. E não quero dizer que está errado, porém, a forma com que Freud, o pai da psicanálise, encara esse mito e traz para o campo da psique humana é um pouco diferente e pode surpreender até mesmo alguns de nós, aqueles que não têm contato com essa mitologia. Então veja só, Narciso, embora ele fosse muito bonito, belo, desejado, ele se dá mal, ele morre ali, sei lá, de uma espécie de inanição e nasce uma flor no lugar onde ele estava. Então, Narciso não é a história de alguém que está bem, é a história de alguém que está, de alguma maneira, mal, não é? Embora belo. E muita gente aponta pessoas como sendo portadores do narcisismo. E como quem ama-se a si mesmo mais do que tudo. Agora, veja só, Freud vai dizer que o narcisismo ele é fundamental, faz parte da fundação, faz parte da constituição humana. E ele explica que quando a criança está no ventre da mãe, no ventre materno, e assim que ela nasce, ele chama isso de narcisismo primário. O que é isso? A criança, ela não enxerga, ela não percebe a realidade de que há algo para além dela. Quando ela está no ventre, tudo é ela. Tudo aquilo que está em volta dela é ela. Ela sai do ventre materno, ela está sempre ali nos braços da mãe. Quando ela quer comer, ela chora, a mãe está ali, o peito da mãe está ali, ela se alimenta. Então, de alguma maneira, tudo continua sendo ela. Tem um momento que é uma ruptura nesse narcisismo primário, que é quando a criança ela percebe que ela não é um com o mundo, um com a realidade. Que ela percebe que o objeto que ela ama, por exemplo, que ela quer, que ela deseja, por exemplo, o seio materno, está para além dela. E as pessoas vão se desenvolvendo e vão percebendo que o objeto fora dela é um objeto de prazer. No caso da criança, o seio materno no primeiro momento. Então toda aquela energia libidinal, como eu gosto de dizer, a energia vital, a energia de vida, que a psicanálise chama de libido, não é? De alguma forma, ela concentrava toda nela, porque ela era o centro de tudo, nesse narcisismo primário. Depois que ela percebe que ela não é um com todo o mundo, ela começa então a identificar outros objetos de prazer para além dela, e ela começa a direcionar parte dessa energia libidinal dela para outros objetos, porque o prazer dela estará no outro, no objeto outro. Aqui nós entramos em N teorias psicanalíticas, mas só para entendermos um pouco melhor. E o ser humano, ele vai se constituindo a partir dessas realidades,
de primeiro de se perceber um com o todo, depois ela se percebe separada do todo, e ela é um, e o objeto de prazer dela por vezes está fora dela, e ela precisa dispensar energia no objeto de prazer para que ela tenha prazer. Então, para que eu tenha prazer, eu tenho que colocar a minha energia fora de mim, em algum outro objeto que vai me dar prazer. E conforme o ser humano vai se desenvolvendo, crescendo e daí por diante, ele vai percebendo esses outros objetos de prazer. Porém, aí vem um narcisismo secundário, que é uma espécie de autopreservação. Quando o ser humano ele começa, ele volta para ele mesmo energia libidinal para que ele se conserve, se cuide e viva, não é? Então, por exemplo, o ato de dormir é um ato narcísico, de acordo com a psicanálise, porque é o momento em que eu me retiro da realidade do mundo, das coisas que estão acontecendo e vou descansar o meu corpo. O momento em que eu paro para me alimentar é um momento narcísico, por quê? Porque embora outras coisas estejam acontecendo, pessoas vivendo e demandas acontecendo, eu preciso me retirar por um instante para me alimentar, preciso cuidar de mim. Então é necessário que haja esse narcisismo secundário que me faz cuidar de mim, cuidar de quem eu sou. Porque se eu não fizer isso, eu definho. Por isso que nós vemos, por exemplo, alguns relacionamentos doentios, não é? Problemáticos, quando a pessoa ela deixa, às vezes, de concentrar nela, de direcionar para ela uma certa quantidade de energia libidinal e cuidar da vida dela e direciona tudo a um outro. E aí vemos problemas. Então, há muitas pessoas com problemas porque elas direcionam toda a sua energia libidinal, toda a sua energia de vida, energia vital, para outro que não ela. E ela se esquece dela. Mas é fundamental, então, que o ser humano tenha um pouco desse narcisismo secundário. Agora, um aspecto interessante. Muita gente acha que o narcisista é aquela pessoa que tem um ego inflado, que ela se acha, como algumas ditados populares, né? O dono da cocada preta, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Ele se acha o cara e por isso ele é narcisista. E muitas vezes é justamente ao contrário. Não sei se você já tinha pensado nisso. Se você já tinha, coloca aí nos comentários. Se ainda não, coloca aí também. Eu quero aproveitar para pedir para você, dá uma força para esse canal que está começando ainda. Coloque seu curtir, comente aí, compartilhe com outras pessoas, assista até o final, se tem te ajudado. E faça parte dessa comunidade que nós temos feito crescer aqui aos poucos. Agora veja só, muita gente acha que então que o narcisista é aquela pessoa que tem o ego inflado, o ego super estruturado e cheio e muito bem definido. Mas na verdade é justamente o contrário de acordo com um olhar psicanalítico. Por vezes, aquela pessoa que é narcisista é justamente a que tem uma dificuldade egóica, que tem um problema egóico. O ego dela é muito frágil. Há uma fragilidade egóica nela muito grande. O eu dela é muito frágil. Então ela precisa a todo momento que o outro, que o de fora, diga quem ela é, confirme quem ela é. Ela não se acha o cara, ela não se acha a pessoa importante, o que sabe tudo. Na verdade, e por vezes, é justamente o contrário. Ela precisa a todo momento que o outro afirme quem ela é. Ela precisa a todo momento que as pessoas dirijam para ela palavras. Ela precisa postar fotos, por exemplo, constantemente, postar vídeos, postar reels, stories, postar para que as outras pessoas venham comentar dela. Porque quem valida quem ela é o outro. E ela não é ninguém se o outro não validar quem ela é. Então, como já disse Descartes, se eu não me engano, não é? Penso, logo existo. O narcisista, por vezes, sou notado, logo existo. Sou elogiado, logo existo. Eu sou visto, logo existo. Porque ele tem uma fragilidade egóica muito grande. E ele vai fazer de tudo para proteger o ego dele. Ele não é aquela pessoa que vai passar por cima dos outros, muitas vezes, para impor a vontade dele. Parece estranho, mas é justamente o contrário. Quando ele faz de tudo para que o outro o veja bem. Se for preciso, ele anula as vontades dele, se for preciso, ele anula os desejos dele, se for preciso, ele faz com que ele seja cada vez mais rebaixado para que o outro, de alguma maneira, cresça e veja nele alguém bom, alguém legal, alguém bacana, alguém engraçado. Ele vai rir de piadas que ele não acha engraçado, ele vai dar opinião favorável, mesmo ele indo contra aquilo ali que está sendo dito. Por quê? Porque ele quer ficar bem, ele quer parecer bem, ele quer que o outro veja bem, porque ele tem um ego fragilizado. E como que eu faço para resolver isso, para entender isso melhor? Bom, é apenas com muito autoconhecimento. E para mim, a maior ferramenta para o autoconhecimento, para eu entender quem eu sou de fato e para resolver essas questões que há em mim, a melhor maneira é a análise. Se você tem um psicanalista que você gosta, que você confia, eu te aconselho a participar de análises com ele,
de fazer, né, sessões analíticas com ele. Se você ainda não tem alguém, eu sou um psicanalista que atendo online também e meu e-mail está aqui na descrição do vídeo e eu te convido a entrar em contato e marcar uma sessão, fazer um acompanhamento para que você se conheça mais e melhor e viva melhor. Um abraço, até a próxima.